Você abra sua Bíblia comigo, lá em Atos, capítulo 13. Vamos continuar a exposição a partir do versículo 13. Atos 13, a partir do 13. Vou expor até o versículo 43. Mas para nós não lermos tudo agora e tudo daqui a pouco, vamos só ler o início, os 3 primeiros versículos, do 13 ao 15. E depois, conforme eu vou expondo as escrituras, nós vamos lendo o restante do texto bíblico. Então, por enquanto, Atos 13, do 13 ao 15, nos diz assim: E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Senhor Deus, nós te louvamos por tua palavra e rogamos, ó bom Deus, fale ao nosso coração, guia-nos em tua verdade, fortalece-nos e faz-nos viver a tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, lá no seminário, a gente tem um monte de aula diferente, né? Uma das matérias que nós temos é sociologia. Sociologia no seminário? Sim, precisa, é necessário. E outras também, a gente tem antropologia, introdução à filosofia, história do pensamento, um monte de coisa diferente. Mas nessa aula de sociologia, o professor fazia uma forma muito interessante. Ele dava alguns textos antecipados para nós líamos o texto, e a tarefa era a seguinte: fale sobre o pensamento deste pensador sociológico e faça uma comparação daquilo que se aproxima das verdades bíblicas e aquilo que se distancia das verdades bíblicas. Fácil. É simples, eu sei ler, eu vou entender. Eu conheço a Bíblia, consigo fazer as pontes, tranquilo. E lá pegava então textos de Augusto Comte, né, sobre a superestrutura da sociedade. Aí você lia aquilo, entendia umas coisas, fazia as anotações, citavam os textos bíblicos, falavam onde aproximavam, onde distanciavam, tranquilo. E você entregava depois ali, nós entregávamos para o professor o trabalho e assentávamos para ele dar aula sobre aquele assunto. Daqui a pouco ele começava a falar assim: vocês leram que o autor escreveu assim, 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 e vejam só isso, aquilo. Você fala: eu não vi. E ele começa a fazer umas pontes e vai linkando com algumas coisas da Bíblia, e você fala: eu não enxerguei isso. Como assim? Eu li o texto, não observei essas coisas. Começa a falar: professor, devolve meu trabalho. Eu esqueci de colocar o meu nome. Qualquer coisa para falar assim: meu Deus, não é possível que nós lemos a mesma coisa. Como que você leu a mesma coisa que eu e consegue entender e aprofundar tanto assim? Como tantos links pode ser feito através da mesma leitura e eu não enxerguei nada disso? Irmãos, é isso que Paulo vai fazer. A partir do versículo 16, Paulo vai trazer a pregação apostólica. E na pregação apostólica, ele vai fazer tantos links com os profetas, o anseio messiânico, que esse povo até fala: volte e pregue a mesma coisa, porque a gente precisa entender melhor todos esses links que você fez. Toda essa compreensão profunda desse texto que nós achávamos que conhecíamos. Achávamos que tínhamos aqui o conhecimento, uma autoridade para ensinar e falar sobre ele. A gente viu que a gente não sabe nada. Volta e fale as mesmas coisas. Por vezes é assim com a gente, né? A gente acha que entende alguma coisa e começa a ouvir e fica: ué, eu achei que era outra coisa. Tem alguns textos bem famosos, né, que a gente acaba citando em várias situações. A gente acha que entende o contexto, mas a gente acaba errando, né? Vou citar um para vocês não ficarem assim, tá? Sabe quando diz: onde tiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, lá estou eu. Ah, pastor, tá vendo? Reunião de oração com poucas pessoas, Deus está no meio. Irmãos, esse não é o contexto.
Jesus está falando de disciplina. Está falando quando um peca contra o outro. E sobre uma sentença que precisa ser aplicada. Expulsai aí do meio de vós, tratai-o como um gentio e publicano, porque onde tiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou. Ou seja, Deus se faz presente para aplicar a censura eclesiástica, até mesmo na representação de poucos. Nada a ver, né, o que a gente usa. Mas infelizmente a gente acha que tem conhecimento, quando a gente ouve, fala, rapaz, eu não li o contexto. Às vezes a gente tira o versículo do contexto e acha que vai entender perfeitamente. Assim como eles tinham conhecimento de muita coisa do Messias, muitas profecias, coisas excelentes, mas não conseguiam juntar as coisas. Ou pelo menos ver através da cruz de Cristo o que tudo isso significa. E é isso que nós veremos hoje sobre a pregação apostólica, que consiste em anunciar Jesus ressurreto como Messias. A verdadeira pregação, a pregação apostólica, o ensino dos apóstolos, aquilo que eles receberam de Cristo e transmitiram, consiste em pregar Jesus Cristo ressurreto como Messias. E olha só, antes de entrar na pregação de Paulo, há esse escopo, pelo menos um pano de fundo do que está acontecendo. Então, no versículo 13 que nós já lemos, falam que eles navegam de Pafos e eles se dirigem até Perge da Panfilha. Eles saem da ilha de Chipre e eles chegam ali na Ásia Menor. Eles sobem ao norte e dali eles vão começar uma trilha. Só que uma coisa importante acontece agora. João os abandona na caminhada. No final do versículo 13. Fala que João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Muitos aqui poderiam começar a indagar por quais motivos isso aconteceu. Por que será que ele abandonou? Bom, alguns teólogos vão levantar que é saudade da família. Um dos motivos. Outros vão levantar pelas dificuldades que eles estavam enfrentando. Não é fácil sair em missão. Não saber para onde vai, se você vai ter lugar para dormir, o que vai acontecer com você amanhã. Alguns, e esses são mais enfáticos ao defender, fala que João era um judeu. João Marcos era um judeu e um judeu. Não queria pregar aos gentios. São muitos que defendem isso. Ah, pastor, não é assim que funciona. Pedro se afastou dos gentios quando os da circuncisão chegaram. Se sentiu envergonhado de estar perto daquele povo. Você acha que com João Marcos poderia ser diferente? Não sabemos o motivo, mas sabemos que ele não continuou caminhando com Paulo e Barnabé. Só que isso não é sinônimo de que ele abandonou a fé. Porque nós vemos adiante Barnabé levando ele para a viagem. E no fim da vida de Paulo, Paulo pedindo para que João Marcos viesse ao seu encontro, porque ele seria útil para o Evangelho. A gente tem desencontro, a gente tem brigas, a gente pode discordar de alguma coisa, mas lembrar que maior é aquele que nos une, o amor de Jesus Cristo, perdoar e continuar caminhando. Vamos caminhar juntos para a honra e glória do nosso Senhor. Isso aconteceu com João Marcos, isso continua acontecendo no seio da igreja. Alguns às vezes se abalam pelo que está acontecendo, dá uma afastada da atividade ali para a honra e glória de Deus, mas logo ele volta. Logo é fortalecido e volta para continuar proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E depois então que se aparta, o que eles fazem? Eles atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, foram um sábado à sinagoga e assentaram. Antioquia da Pisídia é diferente da outra Antioquia que nós estávamos falando até então, quando eles são chamados cristãos, onde Barnabé e Saulo ali fazem discípulos e viram uma igreja forte que os envia a missão. Essa é outra Antioquia. Uma está ali bem a leste, muito próximo de Israel, um pouquinho a nordeste ali de Israel, e essa Antioquia está na Ásia Menor, está ao norte ali do Mar Mediterrâneo. A uma boa distância de uma da outra, e aqui eles chegam, e ao chegar, como de costume, como eles fizeram em Chipre, passava de sinagoga em sinagoga, eles chegam e vão à sinagoga. E se assentam num sábado. A liturgia da sinagoga era muito simples. Se lia a lei, se lia os profetas, e quando vinha alguém de fora, isso não em Jerusalém. Em Jerusalém tinha aquele que falaria sobre a lei, mas nas outras regiões, se vinha alguém de fora, falava, opa, um judeu, irmão nosso, nos visitando, tem uma palavra para nós? Você tem alguma palavra de exortação, consolo? E aqui a palavra é a mesma, exortação e consolo, a raiz grega é a mesma para essas duas. Então você tem alguma palavra de Deus para nos confrontar ou consolar?
Vocês podem trazer uma mensagem da parte de Deus? Às vezes dá até medo, né? Perguntar as coisas dessas. E por vezes, o que nós esperamos? Esperamos normalmente aquela palavra maravilhosa: irmãos, que bom estar reunido com vocês, e só elogio. Quem vem de fora normalmente só elogia, né? Mas entre os pastores a gente brinca. Fala, quando o pastor não é da igreja, ele pode aproveitar para dar bronca, porque ele não sabe como está a situação da igreja mesmo, então ele fala a verdade ali sem medo algum, sem saber se é indireto ou não, doe em quem doer, mas que o Espírito te corrige que você vive em fé com Cristo. Mas entre eles estavam esperando talvez algo mais tranquilo, e olha só, eles chamam então para falar. Versículo 16 diz que Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. Deixa eu explicar um pouquinho antes do que está acontecendo aqui. Por que ele chama de israelita e também vocês que temem a Deus? Porque tinha alguns grupos de pessoas que se reuniam nas sinagogas que não eram em Jerusalém. Ali se reuniam judeus, se reuniam aqueles que se fizeram judeus, fizeram a circuncisão, foram convertidos, se reuniam aqueles que acreditavam em Deus, mas não tinham feito a circuncisão, esses são chamados de tementes a Deus, e também se reuniam os curiosos. Por quê? Porque na sinagoga, não aos sábados, mas nos outros dias, também se usava como algo comum. Eles se juntavam ali às vezes para discutir outros assuntos. Mas aos sábados, leitura da lei, leitura dos profetas e uma palavra. Então, aqui reunidos israelitas, quer seja nascidos da descendência de Abraão, quer aqueles que fizeram circuncisão e agora são israelitas, aqueles que temem a Deus e não quiseram fazer circuncisão, e os curiosos. Esse povo está ali reunido. Então, Paulo começa a pregar. Versículo 17. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança, vencido cerca de 450 anos. Depois disto, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Olha só que interessante. Paulo, ele não começa um assunto do nada. Como assim? Há um livro chamado As 7 Leis do Ensino. Nesse livro, As 7 Leis do Ensino, e é universal tanto para andragogia quanto para pedagogia, quer seja para adultos, quer seja para crianças. Se fala que você não ensina nada do zero, você não ensina nada novo sem base alguma, você ensina a partir daquilo que é conhecido. Sabe quando você tem que explicar alguma coisa para a criança? Aí você pega um exemplo e vai expandindo esse exemplo para que com alusão ela consiga entender esse negócio que às vezes é muito complexo. Então você não começa do nada explicando. Teoricamente, você pega alguma coisa que a criança já conhece e vai colocando de uma certa forma que ela consiga fazer a ligação da pergunta que ela fez. É isso, você não começa nada do zero, você já começa a partir de um ponto conhecido. E qual é o ponto conhecido? A história de Israel. Vocês são israelitas, vocês temem a Deus, vocês se reúnem nas sinagogas, você ouve a história constante desse povo. Vocês sabem do 40 anos no deserto, vocês sabem do tempo que ficaram escravos na terra do Egito e depois tomaram a terra prometida. Vocês sabem dos reis que se passaram aqui, ainda mais o nome de Davi, é muito conhecido em nosso meio. Vocês entendem tudo isso, então ele começa de um ponto conhecido. A história do povo que se reunia naquele lugar. Não começa nada do zero, começa de um ponto já conhecido. Como por muitas vezes aqui nós começamos com uma ilustração, para que faça um contato com a nossa vida e a partir da nossa vida a gente começa já a entender um pouco do que isso quer dizer a nós. Então, partindo de um ponto em comum, ele começa a expandir essa ideia. Agora ele vai começar a introduzir um novo assunto. Versículo 23.
Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Agora ele está entrando no ápice do sermão, no ponto principal do sermão apostólico, a pessoa de Jesus Cristo. Davi recebeu uma promessa. E Deus, cumprindo a sua promessa, mandou o Salvador. O nome desse Salvador é Jesus. Promessa? Que promessa? Promessa de que não faltaria um descendente de Davi que se assentasse eternamente no seu trono. Nenhum descendente de Davi estava reinando. Nenhum descendente de Davi era rei nos dias, até Jesus nascer, encarnar entre nós. E como fora dito, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Foi o que ele disse. Então aqui ele inicia esse assunto, entra aqui nesse ponto que é a principal premissa do sermão. A intenção é afirmar que Jesus é a semente prometida aos patriarcas e que agora no trono de Davi ele ocupa esse reino onde permanece por toda a eternidade, conforme a promessa. Cristo então é o centro do sermão e ele continua falando agora para terminar um pouquinho sobre essa questão de descendência e para situar um pouco a história da pessoa de Cristo. Normalmente Paulo ele fala sobre a pessoa e a obra de Cristo, quem ele é e o que ele fez. E isso é muito interessante a gente sempre lembrar, quem é Cristo e o que foi que ele fez. Então ele vem falar quem é esse Jesus, ele é o nosso Salvador, versículo 24. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia, não sou eu quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. João foi um profeta muito importante e conhecido, e ele mesmo dizia, eu sou nada, quem está vindo depois de mim, este é o Salvador, este é o aguardado, este é o Messias que eu não tenho dignidade de tocar nos seus pés sujos para desatar as sandálias. Então fala um pouquinho sobre quem é esse Jesus. Aquele aguardado, aquele esperado. E aqui na cabeça dos judeus, algumas conexões já começam a ser feitas. Lembra do trabalho que eu achei que eu tinha feito certo? E talvez alguns falavam assim, peraí, eu estou entendendo algumas coisas que ele está falando. Ele está falando algumas palavras que faz sentido e ele não citou a profecia. A descendência de Davi que se assentaria eternamente no trono. Tem outras coisas também que ele está falando sobre alguém que precedeu o caminho do Senhor. Peraí, essa daí é a profecia de Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isso aí é Isaías, eu já ouvi isso. E aqui eles começam então, talvez, a começar a cogitar muitas coisas e falar, esse cara está falando muita coisa. Ele está linkando muitas promessas. Ele está linkando coisas que a gente ainda não linkou com essa pessoa desse Jesus que a gente ouviu falar. Porque lembram-se, no dia do Pentecostes, tinham 14 nações diferentes reunidas em Jerusalém, e depois da descida do Espírito Santo, eles voltaram cada um para os seus cantos, e com certeza passaram em sinagogas anunciando o Evangelho de Cristo. Provavelmente o nome de Cristo já havia chegado naquele lugar, só que talvez não tão explicado dessa maneira. Juntando as promessas, juntando as profecias, deixando cada vez mais claro. Então ele começa a partir do versículo 26, a centralidade de Cristo no sermão. O ápice do sermão ser Cristo e importar falar somente isso. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Olha só, irmãos, pode ser que tinha cristãos ali, descendentes de Abraão, vocês que são israelitas, e vocês que não fizeram circuncisão também, essa palavra é para vocês. Sabe quando a gente vem no culto e fala assim, fulano devia estar aqui. Não, é você que devia estar aqui. Para de apontar para o outro. É isso aqui que Paulo está falando. É para vocês que eu estou dizendo. Irmãos, descendência de Abraão, tementes a Deus, vocês precisam ouvir isso. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a pregação do Evangelho. Nós precisamos ser fortalecidos, edificados na palavra. Não ficar pensando, nossa, se fulano estivesse aqui, casava certinho na vida dele. Na sua não, só na dele. Na minha, porque o que eu apanho antes de vir para cá, qualquer dia eu vou narrar. Vou gravar um pouco, eu lendo assim, balançando a cabeça, vou deixar sabe aquele time-lapse que vai gravando assim, depois passa rapidinho, acontecendo? Vou gravar eu fazendo sermão de ir chorando ali na frente da tela do computador.
Quanto a gente apanha aqui também. Irmãos, ele foca para todos e fala assim: a nós nos foi enviada a palavra de salvação. Vocês querem uma palavra de consolo? Vocês querem uma palavra de conforto? Eu vou falar para vocês. O nome da consolação, o nome do conforto que vocês podem ter é Jesus. Os anciãos pediram: vocês têm uma palavra para nós? Ele levantou e falou: tenho. Claro que eu tenho. A palavra que eu tenho para vocês é a palavra encarnada, Jesus Cristo. E aqui ele vem falar quem é esse Jesus Cristo, 27. Pois os que habitavam em Jerusalém, suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Eles cumpriram tudo o que diz na profecia, lendo a profecia, repetindo a profecia, decorando a profecia, e não conseguiu entender que era sobre Cristo que falava. Fazendo aquilo o tempo todo, eles não entenderam que era o Messias, aguardado deles, estava diante deles. Talvez Isaías 53 grita aos olhos desses aqui nesse momento. Ele foi abatido, ferido de Deus e oprimido. Nós o reputávamos como alguém que tinha sido rejeitado. Mas Deus fez com que ele levasse sobre si a iniquidade de nós todos. E várias outras partes de Isaías 53 vai narrar sobre a sua crucificação. Outros salmos também deixam claramente isso, e com certeza, quando ele vê ali, repartiram sobre si os meus despojos. Entre ladrões ele foi morto, mas entre os ricos sepultado. E tudo isso encaixando perfeitamente com as profecias foi o que aconteceu com a pessoa de Cristo. A obra de Cristo sendo consumada, todas as profecias sendo cumpridas. Então aqui ele fala sobre eles não perceberem, mas cumprir todas as profecias que foram ditas. Versículo 30. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Ele ressuscitou e foi visto por muitos. Tem muitas testemunhas. A palavra testemunha no grego é a palavra mártir, literalmente. Mártir nós conhecemos aquele que morre por uma causa. Ou seja, ele é testemunha até as últimas consequências. Testemunha é mártir. E aqueles que já morreram em nome de Cristo, como Tiago, por não negarem a Cristo, por viver a Cristo, fora morto pela mão de Herodes Antipas, por ser fiel testemunha até o fim, até as últimas consequências, ser fiel ao Evangelho do Reino. Então essas testemunhas que não só viram, como compartilharam acerca da ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou dentre os mortos. Versículo 32. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais. Em outras palavras, ele está falando assim: eu não estou falando nada de novo. Eu estou anunciando a boa notícia que os nossos pais esperavam e chegou em nossos dias. A boa notícia de que o Messias chegou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele descendente de Davi que se assentaria no trono de Davi com cetro de ferro e dominaria sobre todas as nações, ele veio, o nome dele é Jesus. Ele é o nosso Salvador. Não Salvador político, não Salvador militar. Muito mais do que isso. Ele é o Salvador da nossa alma. Porque qualquer outro tipo de salvação, ela se encerra aqui nessa terra. Aquilo que Cristo veio para salvar vai muito além, vai para a eternidade. É muito mais poderoso, muito mais sublime, muito mais amplo do que tudo isso. Então ele diz que essa é a promessa, essa é a boa notícia anunciada. E agora então ele vem linkar duas coisas. Que essa palavra de salvação ser o Evangelho. A boa notícia é que o Messias recebe o trono do Pai, vencendo a morte, ressuscitando dentre os mortos e reinando no trono de Davi eternamente. Então ele faz dois links aqui. Um com o profeta Isaías e o outro com o Salmo 16. Versículo 33 nos diz: como Deus a cumpriu plenamente a nós,
seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O salmo que nós lemos, falando sobre a entronização de Cristo. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Não era esse que vocês esperavam, o Messias, o ungido, aquele que reinaria sobre as nações com cetro de ferro? Então ele foi entronizado. Ele é o nosso rei, ele está com o cetro de ferro dominando sobre todas as coisas. Jesus Cristo é Senhor. O Senhor que domina, e lembre-se que Senhor normalmente nos dias do Novo Testamento era um nome dado somente a César. Aquele que dominava sobre todas as coisas. Então no Novo Testamento, quando fala que Jesus Cristo é Senhor, está falando César coisa nenhuma. Quem domina é Cristo Jesus. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Imperador. Um Rei maravilhoso, sublime, excelso em tudo. E depois no versículo 34 ele diz: E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Enquanto no Salmo 2 é a entronização, Isaías 55 e Salmo 16 fala sobre a ressurreição para a perpetuação do trono de Davi. Para que o descendente de Davi se assentasse uma vez por todas no trono. Então eu posso trazer a imagem do Messias recebendo o trono e falando sobre a ressurreição. Ele está linkando alguma coisa. Aqui Stemacher diz o seguinte: duas palavras são linkadas no versículo 34 e no versículo 35, que são a palavra santas coisas e o santo. Olha o que Stemacher diz: consequentemente, o sentido da expressão santo serve para esclarecer a expressão santas coisas. As duas citações são intimamente ligadas, pois juntas elas apresentam a mensagem de que o santo, que jamais passará outra vez pela morte, nem experimentará a decomposição, tornará suas santas e seguras bênçãos disponíveis ao seu povo. Jesus Cristo é o santo, e quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Em suma, Ele é o Messias. É aquele que ressuscitou e que traz essas santas coisas para a nossa vida. Essas santas promessas feitas a Davi, Ele pode nos dar. A graça, o amor, o seu domínio sobre a nossa vida a cada dia até o fim. Versículo 36, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção, ou seja, entrou em decomposição. 37, porém aquele a quem Deus ressuscitou, não viu corrupção. Ele continua vivo e estará eternamente. Esse é o nosso rei. O Messias que vocês aguardavam já veio. Ressuscitou e vivo está pelos séculos dos séculos. Então depois disso, Paulo vai concluir o seu sermão. E essa conclusão é boa. Eu quero aprender a concluir que nem Paulo. Um dia Deus vai me dar essa graça. Olha só como ele conclui. Ele vem concluir com 2 pontos muito simples, importantíssimas considerações a nós. Versículos 38 e 39. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudesseis ser justificados pela lei de Moisés. Em outras palavras, aquilo que você tentou fazer obedecendo a palavra e você pecou, a tentativa de obedecer à lei de Moisés e não conseguir, tentar ser uma pessoa boa e sempre dar com a cara no muro, errando, pecando e falhando, Jesus Cristo te redime disso. Aquilo que a lei não pode fazer, porque você é um pecador, não porque a lei não tem poder, é porque nós não conseguimos cumpri-la. Nós não conseguimos ser achados justos porque nós não conseguimos cumprir a lei como ela está escrita. O erro é nosso, não é dela. Vocês não puderam ser justificados pela lei. Ele pode te justificar pela fé. Vocês são redimidos pela pessoa e obra de Jesus. Jesus pode resolver esse seu problema. Você está procurando solução. E por vezes eles tentavam cumprir muitas coisas. Cumprir os seus ritos, cumprir inúmeras leis, cumprir, fazer por merecer. Paulo fala, vocês não merecem nada. Mas pela fé Cristo dá, gratuitamente.
Vocês não conseguem, vocês não podem, vocês não vão. E nós não conseguimos mesmo. Romanos 7 é claro para nós, fala que o bem que nós queremos não conseguimos fazer, o mal que nós tentamos evitar, quando nós menos percebemos, já corremos, já transgredimos, já pecamos. A dificuldade em viver verdadeiramente a lei de Deus não está em nós, porque somos pecadores. E em Jesus Cristo é anunciado para nós verdadeira palavra de exortação, reconciliação dos pecados por meio da sua cruz. Essa é a primeira e mais importante consideração que Paulo faz. Qual que é a segunda? A segunda está na sequência, versículo 40. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis se alguém vô-la contar. Aí ele vira as costas e sai andando. Ele termina assim o sermão. Ele fala sobre confiem em Cristo, tenham fé nele e sejam justificados pela fé. Ou cuidado para não acontecer o que os profetas disseram e aconteceu com o povo. Tchau. Mas o que é isso que os profetas disseram? Aqui ele está citando Abacuque, capítulo 1, versículo 5. Quando Abacuque fala isso, é um pouco antes da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, a Babilônia. É um pouco antes daquela invasão que vai destruir o templo do Senhor, levar a arca da aliança embora, destruir com um povo que não deu ouvidos à voz de Deus, que desprezou as profecias. Enquanto os profetas constantemente falavam, se arrependam, se arrependam, se arrependam, eles não deram ouvido à voz do arrependimento, eles foram destruídos. Essa é a consideração que Paulo faz. Ouçam a palavra do Evangelho e creiam em Cristo Jesus para a remissão de pecados. Não façam que nem o povo de Israel, que ouviu os profetas, mas não atendeu a sua voz, e foram destruídos por causa disso. Resposta à pregação do Evangelho só há duas: ouvir e buscar vivê-la, ou negligenciar e aceitar as consequências disso. Ele fala essas coisas e sai. Vira as costas e sai andando. Cuidado, vocês podem ser destruídos como o povo foi destruído. E começando a sair, versículo 42, ao saírem eles, rogaram-lhe que no sábado seguinte eles falassem essas mesmas palavras. Rapaz, voltem, semana que vem vocês podem estar de volta aqui? Fica aqui com a gente, prega a mesma coisa. Tem muita coisa nesse sermão aí que a gente precisa fazer links melhores. Fale a mesma coisa. Eu achei que eu conhecia a lei de Deus, na verdade eu não conhecia nada. Vocês mostraram claramente qual é o link com o Messias na pessoa de Cristo. E a gente precisa entender melhor isso. A gente crê nesse Cristo. Por favor, nos mostre melhor esse caminho. Versículo 43. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus, dos prosélitos piedosos, seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando-lhes, o persuadiam a perseverar na graça de Deus. É uma coisa muito importante. Por vezes, ao ouvir isso, eles poderiam ter discípulos para si, mas eles fazem uma coisa muito importante. Eles insistem e exortam para que este povo se fundamente, se firme, se estabeleça na graça de Deus. Por muitas vezes são problemas que nós enfrentamos, nós olhamos muito para as pessoas, ao invés de olhar para a cruz de Cristo. Nós olhamos muito para o que as pessoas poderiam fazer e entregar a nós. Ou nós somos seguidores de pessoas, enquanto a cruz de Cristo tem que ser o nosso alvo. Tem que ser o nosso foco. Então eles os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Não em Paulo, não em Barnabé, não em qualquer outro. Olhe para Cristo. Perseverem em Cristo, estejam em Cristo. Concluindo, irmãos. Sabe esse Jesus que nós professamos? Esse nome que está em nossos lábios? Este homem foi colocado na cruz pelos nossos pecados. E a palavra de salvação que eles anunciam foi por amor. Amor a você que crê. O Evangelho, as boas novas e vitória do reino, significa que o justo morreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida.
Essa é a boa notícia. Alguém morreu para que você pudesse viver. E não é qualquer um que morreu. Cristo Jesus morreu para que eu e você pudéssemos ter vida. E não agora, mas eternamente para todo sempre. Essa é a boa notícia. Agora me explica. Será que eu mereço isso? Quem sou eu para que o Rei da Glória se faça carne, seja rejeitado, morto em meu lugar? Eu não consegui cumprir a lei, ele sim. Quem sou eu para que ele olhe para mim? De fato é isso, não somos. Diante dos olhos dele, não somos. Não somos merecedores de amor. Não havia nada de bom em nós que o agradasse. Mas Deus prova o seu imenso amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. É amor, não é mérito. Não é porque você é mais bonito do que eu. É porque Deus nos ama. É o amor de Deus. Nada em nós, tudo dele. Não desprezemos esse amor. Não olhemos para a cruz como um amuleto. Não falemos de graça sem que entendamos cada gota do sangue vertido na cruz. Sem entendermos quem de fato nós somos. Sem entendermos os nossos reais pecados. E entender que Cristo pagou o preço por cada um deles. Eu não vou continuar cometendo, Deus, me ajude. Me ajude a largar tudo isso, morrer para mim e viver para esse meu Senhor e Salvador. E para puxar com o fim aqui também do sermão de Paulo, por que voltar e dizer as mesmas palavras? Por que repetir o mesmo sermão? Porque eu preciso ser lembrado todos os dias do meu estado de miséria e da necessidade de Cristo. Necessidade de ouvir melhor do seu amor e da sua verdadeira graça sobre minha vida. Eu preciso ouvir e lembrar quem eu sou e quem Ele é. É necessário eu lembrar onde eu estou em minha miséria e onde Ele me coloca. Nos transportou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. O reino de amor do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos ser encorajados a permanecer em Deus. Não em supostos méritos que possamos ter, mas no real mérito de Jesus Cristo, que é gracioso, a minha e a sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, nós nos achegamos a Ti. Ciente, ó bom Deus, da nossa necessidade de graça e misericórdia. Cientes, ó bom Deus, de que por vezes temos um conhecimento mental dessas coisas, ó Pai. Em nossa mente temos textos decorados, teologia decorada, muitas coisas podemos citar de cor, mas sem ter verdadeira compreensão de cada uma delas. Deus Santo, esses irmãos na sinagoga pensavam que sabiam, mas o Espírito Santo fez com que lhes caísse as escamas dos olhos, eles pudessem enxergar. Deus Santo, faça isso a nós a cada dia. Que quando nós pensemos que estamos de pé, que o Senhor nos faça enxergar nossa real condição. Tira a escama dos nossos olhos e faz-nos enxergar a graciosa cruz de Cristo. Aquilo que é símbolo de dor e sofrimento e que para nós significa salvação. Te louvamos, ó Deus, e rogamos-te. Derrame sobre nós o seu amor e a sua graça. Faz-nos olhar para a cruz e caminhar em amor para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No nome dele nós oramos gratos a Ti. Amém.